Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o afago e o hálito de Maria de Nazaré, a mãe dos anjos, esteja no cargo das milhões, encaminhados, reitero a minha alegria em voltar a essa casa e encontrar meus amigos aí, Rita, Nova, amigo de longas datas, Larissa, alguns irmãos que nos acompanham e que estão fazendo parte desse ciclo de auxílio. Eu costumo dizer, às vezes que estive aqui, a sensação que me traz é que essa casa não tem portas, ela tem esperanças. O tema que nos traz hoje pode parecer assim um pouco complexo. Eu disse lá dentro que seria algo que poderia ser comparado a um tratado. Mas esse tema vem me acompanhando, inclusive em desdobramentos. Boa noite a você que nos acompanha, em 4 séculos espíritas automaticamente. Ele vem me acompanhando há um certo tempo porque ele é a união de um só, não é? Porque eles são integralizados. Compromissos reencarnatórios, livre-arbítrio e as mudanças na existência dos espíritos fazem parte da trilogia e não do Pentateuco do livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Céu e o Inferno. O livro dos Espíritos serve também como sustentáculo. A gente vai ver aqui no nosso. Mas a curiosidade foi interessante, não é? A mensagem que foi lida aqui lá dentro, não é? Eu aproveitei para comentar aqui. Ela nos diz que nós devemos nos aproximar mais dos outros, que nós não sejamos, por exemplo, circunflexos apenas a nós mesmos, não é? Que nós não esperemos a remuneração pelo que fazer, ou seja, por exemplo, dar com a mão direita, não é? E mostrar a esquerda que está fazendo. Lá dentro também foi na intuição de quem falou, tratado sua parábola como samaritano, não é? Foram 3, um sacerdeu, que iria ser um sacerdote. O sacerdote não ajudou o homem que estava caindo, porque ele seria impune por tempo. O outro que estava estudando também não pôde, mas aí apareceu, não é? O samaritano de Samaria, a terra que não gostava de Jesus. Não é interessante? Todos nós sabemos essa história, né? Pedro, eu quero ter pouso nessa cidade hoje. Mas o Senhor, eu tive lá, ninguém me acolheu. Mas eu queria depois aqui, vamos lembrar da cidade. Depois conseguiu, continuou para Nazaré. Pois bem, quais são os compromissos que nós assumimos no plano espiritual? Todos os que tendem a nos melhorar. O problema é que nós esquecemos o livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Você esquece. Porque de que nos valeria saber o que iria acontecer conosco? Nada. A nossa existência ia ser como desenhar em água, como disse, não é? A leitura, né? Utilizar a água, né? O que é que se sai de desenhar em água? Nada, né? Você vai continuar a escrever em água, não vai absolutamente para lugar nenhum. E por outro lado, quais as mudanças que nós devemos fazer? Chico Xavier, em determinado momento, ele disse: pior, olha a expressão, né? Ou seja, mais grave. O pior é mais grave, né? Fulano piorou, né? Fulano piorou. São expressões antagônicas. Pior do que não fazer, do que fazer o mal, é não fazer o bem. Aí alguns colegas me dizem: não, mas eu assumi um compromisso no plano espiritual para vir rico, para ajudar os pobres, para ser bem sucedido, para ter uma família feliz, não é? Viver 200 anos, ninguém vai ali, nem pense, não vê, né? De volta pela Franca já recebeu a moratória, né? A tendência é com 101 anos ele, né? Ele já está muito cansado, né? Ele era para ter ido já há 2 anos, né? Porque ele subiu esse câncer há um certo tempo. Mas
pelos bônus horas, ele vai ter esse pouco mais. Enfim, aí o que acontece? Nós escolhemos as provas da melhor maneira possível. Sofrimento não. Eu tenho um colega que disse, nobre conhece essa pessoa, depois eu li, eu queria morrer no domingo, eu não queria sofrer. O cara disse, então é o seguinte, você passa a vida sofrendo e morre dormindo. Pronto, né? Porque a dor é uma bênção. E já percebeu que no planeta Terra nós estamos aprendendo mais pela dor do que pelo amor? O amor chega, bate a porta, né? Mas você parece que isso aqui não me agrada muito isso, não. É como um tipo de suco, não gosta desse, gosta daquilo, coisa parecida, né? Mas num calor que estiver gelado, você toma. Né? Você toma para tomar também. Então, o livre-arbítrio em tese, no mesmo livro, O Prêmio da Vida Eterna, o que é que acontece? Ele diz: mesmo que você se esqueça daquilo que você prometeu e cometa erros, você tem uma saída para melhorar as mudanças da existência do Espírito. Ah, eu não me lembro mais. Faça o bem, qualquer que seja ele. O bem, literalmente, no Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo lá, o homem de bem. É aquele que ajuda, seja o bom samaritano, seja o órgão da viúva, né? O único vintém que ela tinha, ela doou. Sabia que ia passar necessidade. Seja a mulher adúltera, que o Cristo, a mulher disse que era a primeira pedra, mas esse não foi o conselho maior. O conselho maior foi chamado e disse: agora, para mudar, há uma necessidade. Começar. É você. Eu costumo dizer, a casa espírita exige demais dos seus integrantes. Às vezes você está, vou para a casa espírita, mas nada dá certo, né? Tem uma senhora, eu vou contar a história, o pessoal acha que, né, acha que tem gente que ainda tem um pensamento diferente. É quase uma mudança. Foi para tudo que é lugar, aí disseram: olha, só tem agora a casa espírita. Nós parecemos que somos o último dos barcos, né? Vai sair o barco e tem que correr para o lado. Não é? Se fosse na história da Grécia, você tem que botar a moeda na testa, né, para o barqueiro atravessar todo mundo, né? E ela veio para casa, estava assim, estava querendo mudar, já vinha sofrendo e tal. E aí indicaram no atendimento fraterno que ela fizesse, viesse tomar os passos, os famosos passos, levasse água frutificada, tudo aquilo que não tem peso nenhum, não é? Porque o peso maior é a sua fé. Paulo de Tarso dizia: mantenha-se sempre ligado à fé e à esperança ao seu redor, porque na hora que a dor chegar, para onde você se virar, ela está pronta. E não a fé tem na frente, está à frente ou atrás, não, ao redor. E o maior exemplo de mudança, de compromisso de mudança, chama-se Paulo de Tarso. Veja se não tem uma história. O apóstolo gentil, o homem que, quando o Galileu disse: seu Paulo, eu não tenho coragem de captá-lo, ele disse: faça a sua parte, a mim eu estou implorando para rever o meu mestre, e ele acabou. A mesma coisa de Pedro, mudança. Eu não sou digno de ser crucificado como Cristo, cabeça para baixo. Ou seja, nós temos que mudar. Ao longo do caminho, Cristo disse: existem muitas mãos pedindo. Um dom do samaritano. Essas mudanças precisam ser feitas enquanto nós estamos a caminho. Pois bem, essa senhora veio, né, do meu primeiro passo, no primeiro dia, né, da fila do atendimento, né? Aí, quando saiu da casa, levou uma topada. Aí já botou tudo a perder. Está vendo? Não adiantou nada. Eu já levei a topada quase que quebra a perna. Mas onde é que está a sua? Você já começou? Você acha que isso é aqueles remédios que o pessoal toma e fica bom na hora? Não, mas eu sei. Quem é que diria se você não entrasse por essa porta, que é a porta o quê? Larga, que é a maior facilidade, quando na verdade nós deveríamos entrar
sentar de lado ou ao lado na porta estreita, que é a porta das mudanças, porque o espírito só cresce quando ele passa pela dor. Se você lê o introito do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Verdade diz: irmãos, não os estarás só quando a dor vos chegar. Ninguém quase lê aquela parte. São 4 parágrafos, 5 parágrafos. Pelo Espírito de Verdade, Jesus de Nazaré. E a gente quase não lê. Entra-se numa casa espírita, cheio de dor, melhora um pouco, ou então começa a ter problema. Tem gente que diz: eu estou na casa espírita, mas estou cheio de problema, falta dinheiro, eu vim brigando. Alguém disse ali dentro, né? Não sei se foi a senhora aí. E é verdade, os maiores problemas hoje em dia estão dentro do lar. A história do elevador, que a senhora contou, né? Você está no elevador, ninguém dá bom dia, boa tarde, boa noite, é o celular. Você diz boa tarde, boa tarde, né? É um ato involuntário, quer dizer, é uma mudança passageira. E o Espiritismo diz, na sua essência maior, que nós devemos mudar para compreender a essência do código de conduta, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. O livro dos Espíritos, 1.100 perguntas, 1.100 respostas. Se bem soubéssemos, nós faríamos para mudar também, porque esse compromisso podia calar. O Evangelho, minha gente, gastar meia hora, 15 minutos. Eu sempre digo em palestras, eu faço o Evangelho em determinado dia, às vezes estou caindo, né? Os irmãos fazem questão que você não consiga fazer, sozinho. É como estou aqui, aí estão lá falando, tem poucas pessoas, aí eu fico calado e dizer, encarnados tem poucas, né? Mas desencarnados, e essa casa não é desse tamanho, para quem faz medula sabe que não é, né? Essa casa é muito maior do que se imagina, né? São vários departamentos, e o departamento das encarnações, porque os compromissos assumidos nada mais é do que o conceito que se dá no Evangelho, e o Evangelho segundo o Espírito, da lei de reencarnação, da lei de causa e efeito. Agora, eu preciso dar o primeiro passo. É como eu, médico. O senhor não pode fumar mais. O senhor acendeu o fósforo, não precisa nem colocar o cigarro na boca. O senhor morre. A escolha é sua. Aliás, as escolhas são sempre nossas. Aqui também se fala da caridade. Eu trouxe 2 livros aqui que vocês vão achar interessante, né? Um, a pessoa diz, que livro grosso, consigo ler não, né? Eu tenho 526 páginas. Se demora muito, ela é pequenininha, mas compra um óculos, não é? Compra um óculos, entendeu? Compra uma lente desse tamanho, entendeu? O outro diz, esse daí tem 374, é muito grande também, não para eu ler, né? Quando na verdade ele está puxando. Eu trouxe esse livro que eu vou explicar rapidinho. Então o que acontece na verdade com a essência da mudança? Porque você nasce, escolhe uma vida como prova para mudar a trajetória. Nem quando você desencarnar vão ser santos, começa logo sabendo, né? Não vem com essa história de que está numa casa espírita, vai ser santo. Não vai. Nós vamos andar muito tempo ainda, né? E a gente não sabe quando essa regeneração, que muita gente não entendeu ainda, já leu Transição Planetária 1, Espaço para Transição Planetária, não é? E acha que aqui a Terra vai ser pintada de outra cor. Ela vai ser agora, sei lá, amarela ou branca, ou coisa parecida. Não vai ser mais azul, visto do alto, claro. Não é desse. A geração a que se fala, a moratória e tantas coisas mais que se diz, como o livro A Boa Nova, como um livro muito interessante, do irmão Jacob, Voltei, todo mundo lê esse livro. O céu e o inferno, que conta as trajetórias de todos que voltaram, São Tomás de Aquino, João Evangelista, Miramês, e tantos outros que já escreveram, e que já foram. Leão Denis, um livro está aqui, não é? Ivone do Amaral Pereira, que muita gente não consegue ler nem a metade, né? Que é a história do memória do suicida. Então, nós temos que nos regenerar pela prova. Eu sei que muita gente sabe o que eu vou dizer, mas eu vou lembrar o que nós estamos trabalhando. Você vem primeiro pela prova, é o compromisso. Vai ter o livre-arbítrio porque vai esquecer. E vai precisar de arrumar uma teoria, que é a teoria do bem,
para o quê? Para modificar as condições espirituais. Porque você não sabe se você hoje na vida vai ser o agressor ou se vai ser a vítima. Nem vai ficar sabendo, por exemplo, quantos erros você já cometeu. O máximo que você pode acontecer, uma vez espírita, o irmão um pouco avesso, não é? Aí está ali, você abre uma tela mental, quem participa não sabe o que eu estou falando, abre uma tela mental e mostra um pedacinho a ele. E ele não consegue nem ver, com aquilo ali ele já destoa da realidade. E quando você fala do amor, da fraternidade, da caridade, do perdão, que são versões para modificação do espírito, ele desmorona. Vem a mãe, vem o pai, um tio, né, um irmão, uma entidade de luz, e por aí vai. Pois bem, o livro Paulo Estevam, né, quem não leu? É um tratado de caridade e de mudança. Não existe livro a não ser Ave Cristo. Para mim, é o livro mais bem escrito para traduzir a mudança, é o livro Ave Cristo. Nem 2000 anos, tá? Ave Cristo. Agora, Paulo Estevam tem um lugar separado na biblioteca do coração de cada um. Porque a mudança de um carrasco para um seguidor da luz do mundo. Apenas relembrando para mostrar a vocês o que é a verdadeira mudança. A verdadeira mudança se chamava Paulo de Tarso, o doutor da lei. Com todas as desculpas que eu vou dizer agora, vai dizer o Xandão do Brasil. Seria mais ou menos, né? Ele fazia e desfazia, né? E sendo doutor da lei naquela época, ele tinha a prerrogativa de ser filho de romano, então ele podia fazer o que ele quisesse, né? Ele podia matar, ele perseguia os judeus de maneira massacrante. E quando ele vinha para matar Ananias em Damasco, né? Ele caiu no cavalo e Jesus enviou a figura de Jesus, tanto que cegou, né? Você imagina, né? Se a gente for utilizar a técnica de 625, né? Qual a criatura mais. Vamos dar uma melhorada nessa pergunta. Qual a criatura mais bela que traduziu mais amor e mais caridade e que esteve na terra? Está lá, né? Jesus. E quando ele cai do cavalo e se debruça no chão, o Cristo ainda pergunta, mudando a figura dele: Paulo, por que tu me persegues? E nessa hora ele segue. Nessa hora eu vi duas frases que são exatamente a essência da nossa palavra. Senhor, o que queres que eu faça? E já perto de desencarnar, ele diz: já não sou eu que vivi, e sim Cristo. Perceberam a essência? O homem que foi para. E ainda, com um pouco ainda do homem velho, né? Porque nós vimos com o homem velho. Né? Tem gente que vem para a casa espírita todo santo dia se deixar. Mas quando sai da porta para lá, o homem velho continua. Porque não é fácil modificar. Não é. Nós nascemos todos cristãos, não foi? Batizado, cremado, varado, toda coisa do mundo, né? Catecismo, igreja, não sei o que, tal, dogma, etc. Não estou falando de religião. E a melhor religião do mundo é aquela que você eleva o pensamento para o alto e pede ajuda. E ela vem. Agora não vem no tempo que você quer. Não é? Não vem no tempo que você quer. Vem no tempo que é necessário o aprendizado. Quando ele chegou a dizer: já mudaram, viu? Sério. Eu não estou vendo nada. Ele achava que era por ele. Estava cego. Ele não conseguiu. Tem um vídeo na internet, né? Não sei se já viram. Que coloca as pessoas com a venda nos olhos. Já viram esse vídeo? O nome do vídeo é o seguinte: está no YouTube, né? Fazendo propaganda vai falar. Era bom ver. Bota uma venda nos olhos. Isso é a mudança. Você tem que fazer. E a pessoa entra, senta numa cadeira, na frente está o Cristo, uma coroa de espinhos sangrando, aí cria uma venda. Aí manda você olhar. A pergunta é: se você encontrasse com o Cristo hoje, o que é que você faz? A maioria chora, alguns se deitam, alguns como é que diz, se abraçam, alguns falam algumas coisas, que eles cortam a bola, né? Diz algumas coisas, ninguém fica inédito.
Por quê? A dor ainda está lá dentro. O sofrimento é interno. Você já pensou você veio por ali, para fazer na minha amiga? Vivendo numa casa em que todo mundo está numa gleba, né? Um toma café numa hora, né? Todo mundo no celular, né? Enfim, daqui a pouco está dando bom dia, boa noite, né? Através do WhatsApp, né? Enfim. Fazendo o que? Uma base que não é sua. Lá fora está melhor do que aqui dentro. Reclama. Vou falar em reclamar. Você já percebeu que a palavra reclamar, se a gente tirar o RE, vai ficar o quê? Reclamar, tira o RE. Reclamar. Percebeu? Não é mais fácil. Mas ele reclama do pão que está duro, né? Que está chovendo, do carro que bateu. O cara meu carro furou o pneu, quero um Uber. Ou então eu vou com uma bomba de pneu, que eu não tiro no posto. A gente tem saída, mas não tem como. Vai sair. Nós temos vários motivos. Nós temos o Acão, nós andamos. Jerônimo, o grande, estou lembrado dele. Isso é uma mudança também. Escolheu vir daquele jeito, ou como isso. Teve o livre-arbítrio de se manter em sofrimento, e quando estava para morrer, porque ele ficava de lado, né? Do lado dele, né? E ainda fazia palestra, né? A gente aqui em pé andando, você estava ali, leu uma mensagem, rapaz, pela velha tão grande, não olha para ninguém, não, depois ele gosta. Porque aí naquele aqui na frente tem gente olha para você também. Pelo menos aqui na frente escrito. Aí perguntaram ao Gerando, ele estava quase encarnado. Gerando, se você pudesse pedir ao Cristo uma mudança desse seu estado, mudança, a expressão utilizada foi essa. O Anfrídio, que era o ajudante dele, né? Isso aqui, cuidado. Você pediria o quê? Ele disse, né? Para andar, né? Para ficar em pé, enfim, para sair dessa amargura, né? Para ter mais um laboratório dos 20 anos, né? Enfim, ele queria muito ter um filho, né? Tanto que a filha ficou com a herança, continuou com o trabalho, continuou, ele estava um pouco feliz, mas ele continuou. Ou seja, ser um novo homem, né? Novo homem, cara, ser igual a todo mundo. Ele disse, eu gostaria muito de pedir um Cristo para virar para o outro lado. Eu estou sentindo muita dor aqui, eu queria que ele me ajudasse a caducar de água. E por conta dessa besteira ainda passou 4 anos de moratória do outro lado. Percebeu? São Bezerra de Menezes, que tirou o anel de formatura, naquela época era barato, o médico dos pobres, por isso que é assim chamado, e entregou a uma moça que não tinha nada em casa, que estava com um filho recém-nascido, entregou para contar comigo. Isso são mudanças. Você já pensou em ajudar? Porque na essência do tema, caridade não é esmolar. Não é chegar aqui e só a gente está precisando de 10 cestas, né? Está chegando não sei o quê, vamos fazer uma doação. Então está aqui as 10 cestas. Mas tem alguém para tirar ali, porque eu estou com a dor nas costas. Né? Como alguém que você está ali lá dentro. Quer visitar um abrigo, porque o olhar dos que estão ali estão pousados para o distante, esperando alguém que vem e que nunca vem. Não é? Às vezes sabe que nunca vem. Passando necessidade. Quer ouvir, você quer ouvir o boa tarde que a minha amiga disse no elevador. Né? Ninguém estava ouvindo nada. Muito pelo contrário. Quer ouvir. Quer que se faça escutar. Porque quem já foi uma vez por mês eu vou. Não tem uma vez que eu não gosto de chorar. Eu entro e a emoção me toma. Eu durante e depois que eu vou com vontade de ficar. Porque eu sei que ali, enquanto nós estamos ali, a solidão ela foi tomar uma água, mas quando nós vamos embora, a solidão fica. E o nosso compromisso é viver bem, primeiro com nós mesmos, não por riqueza ou por qualquer coisa, não. É agradecer toda manhã, não reclamar. Eu também costumo dizer, minha gente, pelo amor de Deus, não é que você está com a cabeça. Ao invés de reclamar pelo que lhe falta, agradeça pelo que lhe sobra. Quantas
pessoas dariam a vida, a riqueza, tudo. Se brincar, mataria até o filho, ou tentaria matar com Abraão para agradar a Deus. Para se levantar numa cama, para ver o nascer do sol, acariciar, olhando, e não apenas um toque. Para se levantar numa cama, para abraçar, para carinhar, para amar, para ouvir, para falar, para ouvir falar. Mas a escolha foi muito pesada. Hoje a gente brinca, né? A gente quando faz a escolha lá, tem gente que faz parcelada, né? Ela vem devagar, né? Mas tem gente que faz com o pico, você vê uma vez. Não tem? Você, né? Mas não comigo, assim, mas por que comigo? Porque não. Tá aí, mas por quê, hein? Por que não com o nobre? Pagar menor. Você sempre põe a outra coisa. Não, a mudança é sua, irmão. É sua. Você que tem que mudar. Você fez uma escolha. E não foi apenas para dizer, não, eu vou porque eu estou com um déficit. Não, não é questão de déficit, não. Você escolheu, é prova. Não cumpriu, quando voltar, vai voltar novamente. Porque essa é a lei. Nascer, morrer, renascer, aprender e voltar. Essa é a lei. Está escrito um túmulo de Allan Kardec. Na França. País Jardin. Está lá escrito. Com todas as letras. Com todas as letras. E nós precisamos aprender a dar ênfase a tudo isso. A caridade que transforma a mudança, ela parte do princípio, segundo a doutrina do Espírito, que nós somos aprendizes e necessitados. Não tem ninguém aqui que não seja necessitado. Você tem uma ideia? Para cada 10 espíritas que eu conheço, 7 têm medo da morte. Gastei medo da morte, parece que se eu puder ficar um pouquinho mais, né? Entendeu? Assim, tem medo da morte? Não tem não, sim, mas sim. E se for agora? Eu espero que eu seja recebido, né? Por alguém assim que possa me ajudar, né? Para você pode ir para o umbral. Que tal dar uma olhadinha, né? Nos mensageiros, né? Quando eu nasci, ele foi buscar. Você viu que ele foi buscar aquele rapaz lá embaixo? Tem uma moça no plano, quase ninguém vê essa cena, né? Vê só eu pegando o rapaz, né? Tem uma moça lá que fica pedindo, mas não consegue, né? A dor é tão grande, aquilo ali já é expiação, subjugação. Porque você vem pela prova, não consegue vencê-las todas, que é muito difícil, com raras exceções. Você vai voltar pela expiação. E a expiação, a relação não é tão fácil, né? Vai voltar, não vai? Quer voltar, não vai? Quer. Quais são as hipóteses? Cego, pobre, aleijado, vai ficar rico, depois ficar pobre. Não tem um negócio melhor, né? Quer ver o que você fez quando você pediu? É cachorro. No primeiro pedido em tese, embora você não vai vir pela expiação, porque pela prova, né? Porque já errando tanto, né? Você tem uma ideia? Quando se desencarna, os espíritos dizem mesmo, né? Que não é permitido aquele que desencarna em volta, dependendo do local onde ele estiver, né? Ele não sabe se vai para o umbral, né? E o umbral são várias fases, né? Não pode nem se dizer que o umbral é inferno, né? Ah, porque está aqui embaixo, quando a terra vira, né? Ele vai ficar em cima, né? Na rotação. A gente não sabe efetivamente, não é nem capaz de lembrar as encarnações todas, porque todas elas, a grande maioria delas, nós estamos errando. Então a gente tem que aproveitar essa oportunidade. Eu também costumo dizer, meu nobre amigo Agamenon, que eu gostaria de ter conhecido a doutrina espírita antes, para que as minhas mudanças pudessem ser maiores. Porque na doutrina espírita a gente não é que é um caqueiro, não, faz 60 anos, né? Eu sou espírita, espiritista, ou coisa parecida, tal, então quando eu desencarnar eu vou lá, né, me encontrar com Celina, né, secretária de Maria de Nazaré, como o Bezerra de Menezes foi, e você ovacionado, não é? No jardim das Roméias, como aconteceu com ele.
Todo mundo deve saber essa história, que alguém não sabe. Todo mundo sabe essa história, tá? Aqui nem eu sabia, né? Porque esse povo que está chamando meu nome aqui, esse foi aquele pessoal que você ajudou na terra. Não me lembro de ninguém. Você fez exatamente isso, você esqueceu, né? Se você está lembrando de ninguém. E quando foi dado a ele a oportunidade, essa mudança, de ele escolher para onde ele poderia ir, para um planeta de alegria, etc. Ele disse: não, diga à Mãe Santíssima que eu quero ficar. Enquanto houver um sofrimento na terra, eu quero ficar no espaço da terra, em especial no Brasil. E aí, Celino disse: o seu pedido foi feito. E ele continua, né? Dando exemplos de mudança, uma atrás da outra. E se ele pode, que viveu na carne, por que nós não podemos? Você já pensou? É assim. Não tem jeito de dizer assim, né? Porque as virtudes do mundo são todas elas repetidas várias vezes. E uma delas é a famosa inveja, né? Enfim, é como fofoca, não tem jeito, né? É a mesma coisa da encarnação. Quando você vê as coisas assim, está vendo fulano com a mesma roupa, né? Ai, menino. Né? Se fosse um paletó, né? Só fez mudar de lado, né? É dupla face, né? Entendeu? Não é assim, né? É o mesmo caso do retorno. Voltou do mesmo jeito. Tá do não, rapaz, do mesmo. Como é que eu fui? Bem, graça, mal. Vai voltar. Você assumiu o compromisso, eu lhe dei o livre-arbítrio para você fazer o que você quiser. E muita gente diz: mas como é que eu posso melhorar se eu não me lembro de nada? Faça o bem, não faça o mal, ajude, divida o pão, evite que algumas pessoas possam tomar uma das piores atitudes do mundo, que é o suicídio. Sabe a história da moça que entrou na loja? Não, né? Do abraço? Não, né? Tem que passar muita coragem. Tem coragem? Ou só vai chegar no primeiro capítulo? Tem? Se tiver coragem. Eu já. Está dizendo que foi a frase. Esse aqui, ele desencarna, eu encarno ele. Como é que ele faz? Ele lê uma vez e bota do lado. Aí você contar, daí traz de novo, vai encontrar sempre uma coisa diferente. É esse aqui que tem 526 páginas. O cara só lê tudo desse tamanho. Leia. Esse livro passou 40 anos para ser autorizado a sua publicação. Com 12 anos depois, a autora desencarnou. E ela. É Paulo Estevam? Não, esse aqui é Memória de Suicida. Ah, sim. Né, de Ivone, né? 40 anos ela psicografou, Camilo Botelho, né? Que o cognome é Camilo Castelo Branco. Vou dar só um resumo dele. Né? Ele era um jornalista afamado em Portugal. E aí ele teve dois problemas. Uma é que ele estava ficando sério, e a outra é que ele desconfiava que a mulher não estava traindo. Aí ele pegou, matou a mulher e suicidou. Se enforcou. Aí foi para onde? Para o Vale dos Suicidas. É isso que se deu nada. Agora aqui é duro. Lá no livro, no Evangelho, quando diz: muitos são chamados como escolhidos, na passagem que fala do povo caridoso, dos consoladores, haverá choro e ranger de dentes. Você pode estar aqui, viu? Você pode ser um deles. Dos 12 que acompanharam ele e conseguiram sair do Vale do Suicida, 3 voltaram para o mesmo local, porque não aguentaram. A história do abraço. Uma senhora entrou numa loja e eu gostaria de uma roupa. Sim, uma roupa. A vendedora, uma calça, uma camisa, não sei o que mais, já estava desse tamanho, né? E ela, não era bem mais. A vendedora já perreada, disse: mas não vai levar nada. E pai, pá.
ia com o canto, olhava uma roupa, olhava a outra, e puxava não sei o que e tal. Eu disse, não me agradei de nada. A vendedora já triste, assim, certeza, tem umas coisinhas mais novas, eu falei para a senhora, né? Quase que traz a loja toda. E ela não, mas ela se postou isso na parede, você não vou levar não. O gerente, não me diga que não é intuição. Eu não preciso estar na casa do Espírito para ser intuído. Não é? Não preciso estar na casa do Espírito. Nós somos médios, uns ostensivos, outros não. Não é? Mas o pensamento está lá no próprio, no livro dos Espíritos, está lá escrito. Quando Kardec pergunta aos irmãos, os Espíritos influenciam as nossas vidas muito mais do que pensais. Às vezes são eles que fazem por você o que você não tem coragem de fazer. E aí o gerente assim, ela encostava na parede, assim, ele chegou perto dela. Ele disse, minha senhora, isso é mudança. Tanto para quem fez, quanto para quem recebe. Tudo é que a senhora bem decisa, tal, aí depois você falou, não conseguiu escolher nada, tal. Veja a percepção desse homem, né? Ou de quem estava lá, né? Como é que a senhora está com algum problema? Eu posso lhe dar um abraço involuntariamente, isso é verdade. Involuntariamente. Ela disse, eu vim aqui para receber um abraço. E ele abraçou demoradamente. Absorveu o fluido do estado dela, sem nem saber. E ela, em pranto, disse, o Senhor salvou minha vida. Hoje eu ia ressuscitar. Perceberam a mudança? Que até o suicídio é uma mudança. Até o suicídio. A outra história, antes que eu fale sobre esse tema, porque o destrutor, mas no dia do Maroni, é esse Leon Denis. Essa semana eu estava vendo umas palestras de algumas pessoas, e na verdade, o problema é os compromissos, ou são os compromissos. O destino é o livre-arbítrio. E a dor são as mudanças que nós vamos fazer. Por isso que eu mudei. Esse aqui tem 374. A Levítica americana, infelizmente, entendeu? Mas todo mundo devia ler. Se Allan Kardec não tivesse assumido, quem ia assumir a codificação chamava Leon Denis, um francês, que conheceu o Espiritismo com 18 anos. Tem 3 livros maravilhosos: A Morte, O Infinito e esse. Livros de cabeceira, meu irmão. Eu sei que você já os folheou, não é? E esses livros, a gente começa achando que é um livro cansativo, e você parece que vai, né? É isso, né? Enfim, eu posso dizer a vocês que eu perdi quase uma noite. Eu comecei a ler esse livro tão grande, né? Você vê que ele está na galinha, sabe? Faz tempinho aí. Ele está lá na estante. É o melhor livro do homem, né? Não é o cachorro, não. Você pode usar. Se ele não cair no papelzinho, né? Um dia que você puxar, ele está lá. Não perde direitinho, né? Interessante. Eu vim com o carro agora para ir para a nossa labuta. Isso é mudança. Eu já quero mudança aqui. Hoje, né? Tem muita coisa aí para falar sobre isso. Mas antes eu queria fazer uma pergunta. Quais são as mudanças que o Espírito consegue receber quando ele está encarnado? Só existe uma resposta. E está nesse livro. Chama-se evolução. Essa palavra está aqui 54 vezes. Eu não botei no Google, não. Eu li. Evoluir. Mudar. Mudança é sinônimo de resiliência. Na dor, você olhar ao lado e dizer, tem gente pior do que eu vou em frente. Dizia eu, e meus amigos,
Todo mundo sabe da prefeitura, né? Liga a prefeitura ali, né? Passa os palmares, né? E aí tem aquele sinalzinho, né? Demora 5 segundos, né? Quando você vai parar, ele para. Quando você vai sair, ele fecha. Nunca vi um sinal tão em sintonia. E eu parei o carro ali, quando eu olho o lado esquerdo, né? Que agora é uma pracinha, né? Antigamente tinha um sapateirozinho, então ele vai lá e tirar essa montanha. E aí vem um rapaz. Isso é mudança. Isso é sistêmico. E declarado. Quando eu olhei para o lado esquerdo, vinha um deficiente físico com 2 bengalas, pulando sobre as axilas, e aquela subidinha ainda é íngreme, né? E ele fazendo expulso. E eu comecei a me agarrar. Eu vou ajudar esse homem a cair. Ele, no esforço, as pernas praticamente pareciam 2 mamoleiros finas, caminhavam por esforço do madeiro. Eu me lembrei do cristal. Meu Deus do céu, como esse homem ele vai cair? Mas uma coisa me dizia: deixe ele seguir o seu caminho. Mais ou menos assim. Ou assim, espere. E eu dava condição para ele. Por incrível que pareça, nesse dia o sinal quebrou. Né? Não abriu, né? Porque se abriu, eu tinha ido embora, não tinha visto o final. Não tinha como contar vocês. Parece que eu estava esperando. E ele aqui, ó, como se fosse um remo. Ele fazia um esforço, o suor corria pelo rosto, e eu me lembrava da cruz que foi colocada para sangrar o rosto daquele ser maravilhoso, do príncipe da glória. E esse homem, ele respirava e ia, quando chegou no meio da coisa, já estava não aguentava. Não, eu vou ajudar, porque ele não vai aguentar. O suor já corria, né? A coroa parecia, dava para se perceber os pingos que caíam no chão. Ele estava todo molhado. E o que mais me doía era o balançar as pernas, né? Porque sempre quando aquelas mulheres caíssem, né? Ele caía junto, porque ele não tinha, né? Ele não tinha essência para pousar. Mas ele tinha fé, ele queria chegar lá em cima. E aquele pensamento me dizia: deixe ele fazer a parte dele. Essa é a mudança. E ele foi, entendeu? E eu já estava estudando no carro, mesmo o ar-condicionado ligado, já estava, meu Deus do céu, enfim, doido para abrir a porta, enfim. E aí chegou muito próximo do final. Eu já estava olhando assim, né? Porque o televisão estava vendo. Ele virou o rosto para mim, abriu um sorriso e deu o último passo. E faleceu. Somos nós. Esse deficiente somos nós. Essa é a mudança que nós temos que fazer. É perdoar aquele que está em casa. É amar, mesmo que você não esteja errado. Vá lá e diga: me desculpe, me perdoe. Você é o mais feliz. O que pede perdão primeiro é o mais corajoso. Mas o que é mais feliz é aquele que perdoa e esquece. Seja humilde, não seja arrogante. Use o famoso BIP, a questão 836 do Livro dos Espíritos. Seja benevolente com os outros, indulgente com as faltas alheias e perdoai. Sempre dê a face para bater. Essas são as mudanças. Essa é a dor que Leão Denis diz a cada um. Leia esse livro. Ninguém está dizendo que você lê. Você pode ler esse livro e desencarnar. Mas leu. Se não ler agora, lê lá. O resto, se não der tempo. Faça isso. Leia o Evangelho. Carregue luz para sua casa. Bata na porta de um quarto fechado de um filho ou de uma mulher. Não durma sem dizer eu te amo. Não acorde sem agradecer. Não esmole por orgulho. Seja fiel aos princípios do Cristo, que desenhou e materializou a figura do maior sentimento que esse país está precisando, que se chama amor. Porque sem amor não vai a lugar nenhum. Não esmoreça, o dia disser: eu estou com dor de cabeça, toma uma aspirina e venha-se embora trabalhar, porque o lugar para quem está doente é aqui.
Faça o Evangelho para traduzir a luz, não para você, mas para os que estão em sofrimento. Seja o irmão dos irmãos. Faça como Paulo de Tarso finalmente. Combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Muito obrigado por hoje. Gostaria de falar muito mais, mas infelizmente nós temos um tempo a cumprir. E tem muita gente, muitas pessoas aqui que estão precisando da luminosidade do passe. Que Deus abençoe a cada um. Que Deus dê muita paz, consciência. Leia os dois. E tem um bocado, né? Quem sabe quando eu voltar, quem entrar mais uns. Gratidão a essa casa de auxílio e de esperança. Que os irmãos que não puderam estar aqui possam estar bem. Que as minhas palavras e os estudos que já saíram, que vão sair, alcancem os nossos familiares, a nossa casa, a nossa saúde. Que nós possamos ser exemplo do Cristo. Que nós temos que nos apequenar para ele crescer. Volte de continuar paz. Muito obrigado. Nunca. Obrigado a você que esteve comigo. Deus lhe abençoe, lhe dê muita paz e até o próximo encontro.